Muito boa tarde, meus queridos amigos e amigas. É sempre uma alegria tê-los aqui conosco, aos domingos à tarde, às 17 horas, quando, através do programa Espiritismo e Vida, estamos aí realizando a nossa série, o estudo do livro Pão Nosso, psicografia do Chico e ditado por Emmanuel. Hoje, domingo, dia 3 de outubro de 2021, nós vamos abordar o capítulo número 11, que tem como título O Bem é Incansável. E neste capítulo de hoje, o nosso querido Emmanuel coloca uma passagem do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13, em que Paulo diz o seguinte aos Tessalonicenses: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E aí Emmanuel começa nos dizendo: é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte segura. É realmente comum nós, muitas vezes, nos decepcionarmos na realização da prática do bem. Até porque, muitas vezes, não recebemos de outras pessoas aquele sentimento de gratidão ou aquelas palavras mágicas de muito obrigado pelo bem que me ofertou. Parece que em determinados instantes a prática constante do bem, ela não surte o efeito necessário da qual tanto desejamos. Parece que quanto mais o bem realizamos, mais nos defrontamos com as necessidades e com as injustiças da sociedade. Então, Emmanuel coloca que é comum as pessoas se declararem insatisfeitas e até mesmo cansadas de praticarem o bem. Mas ele nos chama a atenção dizendo: semelhantes alegações não procedem de fonte segura. O que será essa fonte segura? Será que é apenas a nossa falta de confiança? Será que é a nossa falta de fé? Será que é a nossa falta de perseverança no trabalho assumido? Ou será que muitas vezes é a influência daqueles irmãos de jornada que na espiritualidade trabalham diariamente e sistematicamente para que abandonemos este serviço do bem e, com isso, não tenhamos a possibilidade de nos regenerar, de nos modificar, de alterar os nossos princípios internos na modificação daquele homem velho para o homem de bem? Essas perguntas, elas ficam aqui na nossa memória e no nosso coração para que possamos refletir, porque o exercício do bem, seja ele qual for, aonde for e com quem for, deve ser, com certeza, uma tarefa constante da nossa parte. Quando realizamos o bem de uma forma espontânea e amorosa, nós não nos preocupamos com as retribuições. Nós não nos preocupamos com os agradecimentos. Nós até percebemos na nossa mente, percebemos no nosso coração as contrariedades que normalmente aparecem, incentivando-nos a não mais praticar o bem. Até porque parece que as pessoas, mesmo com a prática do bem,
elas não se modificam, elas não se alteram. E aí nos recordamos de Jesus. Imaginemos se Jesus resolvesse abandonar a sua tarefa, o seu compromisso de exemplificação do bem, simplesmente pela contrariedade que havia ao seu tempo das pessoas que não aceitavam a sua postura mediante os necessitados. Ou então Jesus poderia ter abandonado a sua tarefa, sabendo que ela estaria sendo contrária às vontades, aos gostos, aos desejos daqueles homens que dominavam a política e a religião. Então, seria mais fácil que Jesus se guardasse em sua casa ou em algum templo religioso e ali permanecesse pregando sem nenhuma exemplificação daquilo que ele mesmo pregava. Mas quando olhamos a vida de Jesus, tão rápida e tão curta, vemos que ele, em momento algum, deu um passo atrás, que ele, em momento algum, deu asas àqueles que, de uma certa forma, direta ou indiretamente, tentavam tirá-lo deste exercício de praticar o bem em favor de quem precisava. Emmanuel continua: somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. Nós, muitas vezes, infelizmente, agimos dentro do bem procurando determinadas vantagens. As vantagens do imediatismo. Queremos resultados, queremos aplausos, queremos que os clarins toquem em nosso favor para enaltecer o nosso egoísmo e a nossa vaidade, o nosso orgulho perante o bem que fizemos. Relembrando o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo, que a mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, vem bem de encontro a este parágrafo de Emmanuel, quando nós acabamos desistindo dos bens que realizamos, porque egoisticamente não somos aplaudidos por aquilo que fizemos. Na realidade, lembro-me de muitos momentos com o nosso querido Chico Xavier, em que, de uma forma muito particular, muito íntima, muito discreta, Chico ajudava as pessoas, e não eram poucas, ou então, em determinados momentos, visitava a cadeia pública de Uberaba, oferecendo àqueles infratores da sociedade ensinamentos do Evangelho, roupas, cobertores, estendendo uma mão amiga, sem se importar com aquilo que lhe falavam. Chico simplesmente realizava a sua tarefa de exercício no bem, sem procurar nenhum tipo de recompensa, simplesmente exemplificando o ensinamento de Jesus. Hoje, com todas essas situações que temos vivido, com a pandemia, com as injustiças sociais predominantes não só no Brasil, mas como em todo o planeta, nós, invariavelmente, estamos sendo chamados a um exercício do bem diferente daqueles que até então realizávamos anteriormente.
exercitar o bem por amor verdadeiro, por amor incondicional. E realizar o bem não é simplesmente o alimento que sacia a fome, ou a roupa que cobre, ou o cobertor que nos protege do frio, mas é a compreensão, a bondade, o carinho, o respeito, a educação, a compreensão, acima de tudo, daqueles que estão próximos de nós e que estão ali em seu momento de provação particular, dentro do seu processo evolutivo e espiritual. Sem dó e sem piedade extremas, nós podemos oferecer àquela pessoa o melhor que existe em nós, sem nos preocuparmos de forma egoísta e imediatista de que amanhã aquela pessoa, aquele espírito ali encarnado, se torne melhor do que está hoje. Porque o processo de desenvolvimento, de crescimento e de aperfeiçoamento é individual, de cada um, e no momento adequado isso irá acontecer. É como o semeador que sai a semear e distribui a semente. Ele não para ver se aquela semente caiu no lugar certo, se aquela semente vai ser protegida, se aquela semente vai vingar. Ele simplesmente sai a semear. E com certeza, muitas das sementes que por ele foram jogadas ao chão, muitas delas vão trazer uma nova árvore com frutos, com flores, com uma sombra a proteger os outros que virão pelo caminho. Ele continua: é indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Então, a cada instante que realizamos um ato de bem, que nós tenhamos a possibilidade de refletir sobre ele e que tenhamos prudência com os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Muitas vezes nós vamos à rua oferecer alguma coisa àqueles que estão vivendo na rua, e a cada semana que vamos ao encontro daquela pessoa, notamos que ela continua do mesmo jeito, ela continua da mesma forma. Parece que o que estamos fazendo não está servindo de utilidade nenhuma. E aí desistimos daquela pessoa, desistimos daquele espírito. E aí Emmanuel nos pede prudência para o que pensamos e para o que sentimos, mediante o bem que estamos fazendo. Não podemos desistir do bem. Não podemos deixar de lado esse trabalho incansável de oferecer ao outro o que de melhor nós temos para oferecer. Aquela semente que estamos jogando semanalmente para aquele espírito, pode ser que nessa encarnação não frutifique, mas aquilo ficará marcado no espírito, não na matéria, no espírito. Vamos dar o cobertor para proteger do frio. Vamos dar a comida para saciar a fome. Vamos dar o calçado para que ele possa caminhar com mais tranquilidade. Mas a verdadeira semente, o verdadeiro bem, é aquilo que vamos plantar no espírito, que nesta ou numa próxima encarnação fará com que aquilo brote e traga frutos, não a nós, mas a ele próprio, tendo talvez uma encarnação mais equilibrada, mais feliz,
e mais proveitosa. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Olha que parágrafo lindo do nosso querido Emmanuel. Nós sabemos o quanto Jesus é paciente para conosco. Muitas das vezes, nós negligenciamos o bem a nós próprios. Nós sabemos que determinadas posturas, sabemos que determinadas situações são contrárias ao bem. E mesmo assim, realizamos. Mesmo assim, efetivamos. Mesmo assim, muitas vezes, deixamos de exercitar o bem para dar vazão àquilo que não nos é lícito pensar, sentir e realizar. Mas Emmanuel nos mostra que mesmo assim, Jesus, que é misericórdia, bondade e amor, continua a nos ajudar, acreditando que esta semente que está implantada dentro de nós, desde o momento de nossa criação, ela, em determinado instante propício, irá brotar, irá se fazer presente na nossa existência, para que sejamos espíritos melhores, para que sejamos espíritos portadores de uma luz maior. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? O bem incansável. Fazer, como se diz no ditado popular, fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem. Não importa aquilo que os outros pensem, aquilo que os outros achem, fazer o bem. Termos a consciência de que aquilo que estamos realizando naquele instante é o melhor que podemos oferecer. É o melhor que está dentro das nossas possibilidades. E entender que muitas vezes é até natural e normal que o nosso ânimo, que a nossa disposição e a nossa vontade se abatam por determinadas palavras, por determinadas circunstâncias atribuídas às outras pessoas. Mas mesmo assim, é importante que levantemos a cabeça e que continuemos firmes no nosso trabalho, porque o trabalho é nosso e não dos outros. O bem que resolvemos realizar, o bem que resolvemos praticar, é nosso, não da outra pessoa.
se temos colaboradores, se não temos colaboradores, se temos aqueles que participam efetivamente, ou não temos aqueles que participam efetivamente, que continuemos a realizar o bem, que continuemos na nossa tarefa, para que o mal não prevaleça, para que o mal não esteja acima deste exercício maravilhoso que é o bem. E entender que todo bem que realizamos ao próximo, todo bem incansável que realizamos ao próximo, ou a algum evento na nossa vida, é a nós que estamos fazendo. Porque estamos nos corrigindo, estamos melhorando, estamos nos iluminando, estamos nos aperfeiçoando para o futuro, para este tão esperado e tão sonhado mundo de regeneração. É uma forma de nós definitivamente apagarmos de nós a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a ambição. Porque não é só nós que estamos exercitando o bem. Quantas pessoas existem no mundo que no anonimato, sem que as conheçamos, sem que saibamos daquilo que estão realizando, estão oferecendo o bem. Uma mensagem, um aperto de mão, um sorriso. Quantas pessoas, quantos espíritos encarnados, essas almas maravilhosas, que estão aí no anonimato, abdicando de suas vidas, de seus sonhos e de seus ideais, para que este bem seja verdadeiramente incansável. E Emmanuel termina. A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos. A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Então, quando nos entediamos com o bem, quando nos entediamos com a prática da caridade, sem nenhum desejo de recompensa, é porque, na verdade, ainda não foi possível a emersão do mal que existe em nós mesmos. Então, essa lição ela é muito bonita, como todas as outras, é claro, mas ela nos vem neste momento muito importante, onde, com certeza, depois destes momentos críticos que vivemos e ainda estamos vivendo, em função da pandemia, das injustiças da sociedade, do mundo em que estamos vivendo, neste mundo que está aí vivendo uma transição de provas e expiações para um mundo de regeneração, com certeza vamos nos deparar ainda com muita necessidade. E se conseguirmos fazer com que a emersão do mal em nós seja verdadeira, nós conseguiremos, sim, fazer com que o bem ele seja algo incansável na nossa vida. Porque vamos entender e compreender que somente através do bem, o bem ao próximo, é que nós estaremos dando a nós próprios
a oportunidade de sermos melhores. E estaremos dando ao outro também a oportunidade de, em momento oportuno, ele também ser um espírito melhor. Então fica aí a nossa mensagem deste domingo, do bem incansável, o capítulo 11 do livro Pão Nosso. Desejo a todos um bom final de domingo, de muita luz, de muita paz. Lembrando que daqui a pouco, às 20 horas, estaremos aí com o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. E durante a semana, a continuidade da nossa programação aqui no canal do programa Espiritismo e Vida. Desejo muita luz, muita saúde, muita paz a você que nos acompanha, a sua família, ao seu lar, ao seu trabalho, e que a sua semana seja excelente e que você não perca a oportunidade de exercitar o bem. Faça o bem e não se preocupe com as recompensas. Faça o bem, faça alguma coisa de útil a alguém. Esqueça o livro num banco de uma praça, esqueça uma mensagem no balcão da loja ou da padaria ou do supermercado. Ao passar no pedágio, quando for dar aí o seu dinheiro para pagar a taxa, dê àquela pessoa que está ali na cabine uma mensagem espírita, mesmo que ela jogue fora, não importa. Distribua o bem, distribua uma palavra amiga, distribua um sorriso de esperança a tantos irmãos que vivem em conflito neste instante de transição e mudança. Nós somos verdadeiramente os trabalhadores da última hora e cabe-nos neste instante abraçar o bem e distribuí-lo a todos que estão ao nosso redor, com muita esperança, com muita alegria, com muito otimismo, com muita confiança e fé, sabendo que Jesus e os benfeitores amigos estão junto conosco neste trabalho incansável do exercício da caridade e do bem ao próximo. Uma boa noite a todos, até o próximo domingo, e que Jesus, o nosso Mestre querido, nos abençoe hoje e sempre. Até lá.